Boa noite a todos, meus amigos do curso de apoio ao CPCAEM 2021. Estamos prosseguindo no esforço de preparação, agora para o concurso ano de 2022. E hoje estamos retomando um ponto da aula passada, que é importantíssimo. Hoje vamos estudar a redação da conclusão parcial. O grande objetivo da aula será que ao final da aula nós consigamos identificar o estilo redacional das conclusões parciais. Essa figura que eu coloquei aqui não foi à toa. Atenção, o curso trabalha com imagens também. E por que não foi à toa? A redação da conclusão parcial, e aqui está representado aí o lápis, a redação da conclusão parcial é simples, muito simples. Mas a dificuldade reside nessa lâmpadazinha, na lâmpada que está representando a arte do conhecimento, eu diria até com um pouquinho diferente, o raciocínio integrador de ideias que deve estar presente numa conclusão parcial. E aí existe, digamos, um aspecto dos estudos preparatórios que todos os candidatos já devem começar a exercitar, e a cada aula nós exercitamos, que é trabalhar-se com as grandes ideias em termos da reflexão, o ato de refletir-se em cima daquilo que foi escrito anteriormente, lá no desenvolvimento, para, a partir desse todo que eu trabalhei no desenvolvimento, eu vou redigir uma conclusão parcial, na servidão analisar. Eu vou apresentar uma nova ideia, uma deduzida. Então, basicamente, essa aqui é a maior dificuldade da redação da conclusão parcial. E essa dificuldade não é somente, digamos, dos candidatos. Eu soluciono várias questões ao longo de vários anos, e realmente as conclusões parciais, a cada conclusão parcial que nós redigimos, nós vamos agregando maior capacidade de apresentar boas conclusões parciais. Então, hoje nós vamos identificar o estilo redacional das conclusões parciais. Mas vamos trabalhar com um modelo redacional. Vejo bem a palavra modelo. Não é obrigatório seguir esse modelo. O modelo é uma referência que vai me auxiliar na hora do concurso. E isso por quê? Porque a redação baseada em modelos vai acelerar a minha velocidade de se fazer a prova. E eu acho que vocês já perceberam que o curso trabalha com modelos de estilos redacionais. É o modelo do estilo essêmico de se escrever. É o modelo do estilo de se fazer a prova. Então, vejo que para cada servidão, o curso ele prepara aqueles slides apresentando estilos redacionais. E hoje nós vamos apresentar um modelo redacional para a conclusão parcial. Isso é muito importante porque o candidato que entrar no concurso com um modelo redacional, certamente ele não terá aquelas travas redacionais para vir um modelo. O que eu vou escrever agora? Então, essa aqui é a finalidade deste modelo redacional que nós vamos apresentar. Então, vamos começar a olhar para as conclusões parciais das servidões a analisar e também da servidão a estudar. Eu sei que a servidão a estudar está um pouco de lado, mas a servidão a estudar será importante em termos de processo didático no ensino, porque para que vocês sintam uma diferença entre a conclusão parcial da servidão a analisar e da servidão a estudar, que eu já adianto. Na servidão a analisar, eu não faço resumo. Atenção, isso é muito importante. Escrevam naquele caderninho, eu acho que todos estão aí com o caderno. Um caderno especialmente das aulas do curso Argos. Na servidão a analisar, eu não faço resumo. Na servidão a estudar, eu vou apresentar um resumo. Porém, na servidão a analisar, eu vou apresentar uma deduzida, um novo conhecimento de tudo aquilo que eu acabei de escrever. E nós temos macetes para se fazer isso. Bem, então, assim, inicialmente,
em que local da solução do corpo da prova é que nós encontramos essas conclusões parciais. Eu já havia mostrado a fotografia real de uma prova. Então, aqui nós temos a introdução, logo no final da primeira lauda, o desenvolvimento, depois virá o aponto na servidão analisar. Nós sempre dividimos o desenvolvimento em duas partes, o aponto, e teremos a conclusão parcial de todos esses aspectos que eu trabalhei no desenvolvimento. Eu vou apresentar aqui no final do item A. Então, a conclusão parcial, ela vai trazer um novo conhecimento de todo esse conhecimento que eu acabei de desenvolver aqui na parte A. E essa estrutura dessa conclusão parcial, o curso ele montou uma estrutura em cima das orientações do CPKM. E essa estrutura, o corpo redacional, veja bem a palavra que eu estou falando, o corpo redacional da conclusão parcial. A conclusão parcial expressa-se em 3 segmentos. A entrada da conclusão parcial, conclui-se parcialmente que, daí eu vou usar um verbo integrador, conclui-se parcialmente que o campo político da atual conjuntura do Brasil caracteriza-se, eu vou entrar com um verbo, depois eu vou entrar um segundo segmento da conclusão parcial, que é a síntese de tudo isso que eu escrevi, o novo conhecimento, e o terceiro segmento eu vou apontar para a conclusão imposta. Lembrem-se das últimas aulas que, na servidão analisar, eu tenho 2 focos, o objeto da questão e um foco muito importante que é atingir a conclusão imposta. Eu já vou mostrar isso tudo com esquemas, mas já estamos adiantando. E vejo que depois da conclusão parcial do item B, eu vou começar o item B, aqui está o B, aqui está o item B, da divisão do desenvolvimento, e vou terminar a conclusão parcial, o que conclui parcialmente quem. Então, assim, nós já identificamos o posicionamento da conclusão parcial. Isso tudo que eu falei, que eu acabei de falar, está escrito nesses tópicos aqui. A servidão analisar, eu vou apresentar uma grande deduzida de tudo isso que eu acabei de apresentar lá no desenvolvimento. Então, isso é muito importante que vocês guardem esses slides aqui. Na servidão analisar, eu vou fazer uma síntese. Síntese não é resumo. Atenção, síntese não é resumo. Síntese é uma deduzida, um novo conhecimento. Na servidão estudar, eu vou fazer um resumo. Então, vamos agora começar com exemplos práticos. Ok, eu já entendi isso aí, mas eu quero exemplos práticos, e daí? Então, vamos começar a perceber a diferença de uma conclusão parcial de forma muito prática. Vamos apresentar a diferença do conhecimento em termos do que vem a ser uma conclusão parcial, baseado numa síntese e baseado num resumo. Então, vamos ver que eu tenho a mesma questão. É o mesmo pedido da questão, que vai exigir, no desenvolvimento, praticamente os mesmos conhecimentos. Atenção que eu vou repetir aqui. Analisar a expansão territorial do Brasil, analisar o que é a expansão territorial do Brasil nos campos político e econômico, concluindo sobre o papel de destaque no Brasil na América do Sul. Uma outra questão, porém agora com a servidão estudar. Estudar o quê? A expansão territorial do Brasil nos campos político e econômico, concluindo sobre o papel de destaque no Brasil na América do Sul. Então, vejo que é o mesmo pedido que será desenvolvido, será solucionado com os mesmos conhecimentos. Porém, as conclusões parciais expressarão conhecimentos diferentes.
porque uma questão manda servidão analisar, a outra servidão estudar. Então, vamos perceber as diferenças. Então, vejam a conclusão parcial dessa servidão analisar. Vejam que essas duas conclusões parciais, elas estão identificadas por códigos de cores. E aqui estão representados 3 códigos de cores. E isso significa que a conclusão parcial vai se estruturar em 3 segmentos. O verde, o que é? A entrada, a introdução da conclusão parcial. É igual nas duas conclusões parciais, tanto na conclusão parcial da servidão analisar, como também na conclusão parcial da servidão estudar. Então, aí temos o primeiro segmento, a entrada da conclusão parcial, como se fosse um título da conclusão parcial, como se fosse, não é, mas como se fosse um tópico frasal. Depois vem uma cor amarela aqui na servidão analisar e uma cor roxa aqui na servidão, na servidão estudar. O segundo segmento é que reside a diferença. Na servidão analisar, neste segundo segmento do modelo redacional, a servidão analisar deve trazer uma síntese, um novo conhecimento, uma grande deduzida, uma grande ideia de todos aqueles conhecimentos, de todas aquelas ideias que eu trabalhei na parte A do desenvolvimento. E na servidão estudar, o segundo segmento vai trazer um resumo de todas as ideias, um resumo das principais ideias que eu trabalhei na parte A do desenvolvimento. E depois a terceira parte dessa redação, a terceira parte da conclusão parcial, será o apontamento para a conclusão imposta. Não esqueçam disso. Muitos candidatos esquecem. Conclusão parcial. Já é uma conclusão, mas é parcial por quê? É parcial porque a conclusão realmente final eu vou fazer somente lá no item 3, conclusão. Então, vejo que ambas conclusões parciais, tanto da servidão analisar como também da servidão estudar, trazem essa parte do apontamento para a conclusão imposta. Assim, já vemos a estrutura redacional. Agora vamos perceber o conhecimento, aqui que reside a maior dificuldade do concurso. Porque entender isso, que são 3 segmentos redacionais, o que tem um verbo integrador aqui, isso é muito fácil. Agora aí que vem a dificuldade. Porque nós precisamos ter uma certa arte de criatividade baseada em cima de conhecimentos. Então, vejo como é que ficaria essa redação da servidão analisar. Estou no campo político. Então, conclui-se, parcialmente, que a expansão territorial do Brasil, sob a perspectiva política, lembre-se que, na servidão analisar, eu sempre estarei analisando um todo, e esse todo será dividido em 2 partes, parte A e parte B. O todo dessa questão qual é? O objeto da questão, analisar o quê? A expansão territorial do Brasil. Então, o todo dessa questão é analisar a expansão territorial do Brasil. Esse todo, a expansão territorial do Brasil, ela foi dividida em aspectos políticos e aspectos econômicos. Aqui eu terei uma conclusão parcial dos aspectos políticos. Daí, a entrada dessa conclusão parcial chamar-se. Conclui-se parcialmente que a expressão territorial do Brasil sob os aspectos políticos, e aqui daí eu vou fazer as ideias síntese. Aqui assim na parte B seria a mesma coisa. Conclui-se parcialmente que a expansão territorial do Brasil sob os aspectos econômicos iria entrar com a síntese das ideias relacionadas à parte B. Então, agora vamos ver agora a diferença de conhecimentos. Conclui-se parcialmente que a expansão territorial do Brasil, sob a perspectiva política, resultou num país de dimensões continentais,
cuja soberania lhe foi assegurada pela atuação conjunta de sua diplomacia e de seu segmento militar. Instituições do Estado brasileiro que muito contribuem para a relevância do Brasil na América do Sul. Então, vejo que para se analisar ou para se estudar a expansão territorial do Brasil, eu terei que falar de quê? Eu vou lançar agora aí uma pergunta para o chat. Se eu estou analisando ou se eu estou estudando a expansão territorial do Brasil, no campo político eu tenho que falar de quê? Eu terei que falar a mesma coisa, tanto aqui como aqui. O que eu tenho que falar para eu começar a estudar, analisar, apresentar a temática expansão territorial do Brasil, sob a perspectiva política? Sob a perspectiva econômica, eu vou apresentar o quê? Eu vou falar o quê? Vou falar que o ciclo do açúcar contribuiu para a soberania luso-brasileira no Nordeste. Vou falar que o ciclo do pau-brasil contribuiu para o reconhecimento do litoral. Vou falar que o ciclo do ouro permitiu a ocupação do centro-oeste brasileiro. Isso aí sob a perspectiva econômica. Mas sob a perspectiva política, exatamente. Eu vou falar sobre tratados, vou falar sobre Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, vou falar sobre a União Ibérica, importantíssima. Vou falar sobre a fundação da colônia do Sacramento, vou falar sobre os conflitos, os choques com a frente colonizadora espanhola. Então, eu vou falar dessa temática. Ou seja, eu iria falar, na parte do desenvolvimento, dos mesmos assuntos, tanto na parte do analisar, aqui como também na parte do estudar. Só que na servidão analisar, eu não vou fazer um resumo, eu vou fazer uma deduzida, vou pegar todo aquele conhecimento e vou apresentar algo novo. Esse algo novo qual foi? Que essa expansão territorial resultou num país de dimensões continentais, cuja soberania lhe foi assegurada pela atuação conjunta de sua diplomacia. Ora, se eu concluir, se eu falei de diplomacia, o que eu devo ter falado aqui em cima do desenvolvimento? Eu devo ter falado de tratados, Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, Tratado de São Ildefonso, Tratado de El Pardo. Eu terei que falar de tratados. E se eu falei também que essa expansão resultou de sua atuação conjunta, de sua diplomacia com seu segmento militar, o que eu deveria ter falado aqui da parte militar no desenvolvimento em termos de expansão territorial? Ora, terei falado da linha de fortes, a linha de fortes que balizou as fronteiras do Brasil. Terei falado dos conflitos nas campanhas do Prata que asseguraram a integridade territorial do Brasil ao sul do Império. Daí eu vou concluir isso, que a expansão territorial concluiu dessa atuação conjunta, a diplomacia versus o segmento militar, ou o segmento militar, a linha de forte, facilitou o trabalho da diplomacia no Tratado de Madrid por causa do Udiposidetis. Vejo que, na servidão a estudar, eu vou apresentar as principais ideias. Vejam, aqui, conclui-se parcialmente que a expansão territorial do Brasil, sob a perspectiva política, caracterizou-se, e vou apresentar o quê? Aqueles dados de conhecimento que caracterizaram essa expansão territorial. Então, vejam, que conclui-se parcialmente que a expansão territorial do Brasil, sob a perspectiva política, caracterizou-se por movimentos de ultrapassagem da linha de Tordesilhas, impulsionado pela União Ibérica, que teve como principal marco o Tratado de Madrid, vitorioso, o tratado foi vitorioso, graças à atuação da diplomacia luso-brasileira e da linha de fortes militares que garantiram o Udiposidetis, o que resultou num país de dimensões continentais, hoje destaque na América do Sul. Então, vejo que, ao longo do desenvolvimento, eu teria falado aqui dos principais fortes que balizaram o contorno fronteiriço do Brasil. Forte de Santa Tecla, Forte de Príncipe da Beira, ok? Teria falado dos principais fortes. Bem, então fechando as ideias, ok?
Na servidão analisar, eu vou fazer uma síntese, eu vou apresentar um novo conhecimento. E na servidão estudar, eu vou fazer um resumo. E atenção, vejam que o final das conclusões parciais aponta para o tema, para a conclusão imposta. O que eu tenho que concluir? Aqui, concluindo sobre o papel de destaque no Brasil, na América do Sul. Veja aqui a conclusão. Instituições do Estado brasileiro que, em muito, contribuem para a relevância do Brasil na América do Sul. Então, a conclusão parcial, o final da conclusão parcial, vai nos apresentar um apontamento para a conclusão imposta. O final da conclusão parcial, ela tem que fazer um link com aquilo que eu quero concluir. E daí, o macete qual é? Eu vou lá na interpretação, eu vou levantar qual é o tema do concluído. É por isso que lá na interpretação da questão nós estudamos qual é o tema do concluído. Aqui, assim, nessa questão. Qual é o tema desse concluído aqui? Alguém poderia colocar no chat? Qual é o tema do concluído? Concluindo sobre o papel de destaque do Brasil, ou no Brasil, na América do Sul. Qual é o tema desse concluindo aí? Qual é o tema do concluindo? Qual é o tema do concluindo aí? Essa que é a finalidade prática de nós levantarmos, logo no início da questão, o tema dos gerúndios. Estão lembrados das aulas passadas? Os temas, a relevância no Brasil do continente. Exatamente. Esse é o tema, o protagonismo, a liderança brasileira na América do Sul. Exatamente isso aí. Esse é o tema. Então, portanto, o final da minha conclusão parcial deve apresentar uma ideia relacionada ao tema do concluído. O final da conclusão parcial deve apresentar um conhecimento que aponte, determinado conhecimento que assente-se, que fique situado, que aponte para a conclusão imposta. Então, veja que também a servidão estudaram, vírgula, o que resultou num país de dimensões continentais, hoje destaque na América do Sul, ok? Então, assim, nós já temos uma ideia geral do que vem a ser a conclusão parcial. Em termos de macetes da língua portuguesa, atenção, pessoal, nós vamos apresentando ainda vários macetes ao longo do curso, mas em termos de macetes da língua portuguesa, vejam que a ideia contida aqui, nessa expressão azul, a ideia contida aí, na verdade, é uma consequência, é um efeito. Então, portanto, normalmente, esse macete vai lhes facilitar a redação. Eu coloco uma vírgula, o que resultou, o que gerou, o que estimulou, ou vírgula, ou ponto e vírgula, como resultado, ou o que resultou. Ou seja, no final aqui, eu vou empregar expressões da língua, eu vou usar expressões da língua portuguesa, logicamente, que expressem a ideia de resultado, de efeito, de conclusão, ok? Vamos ver isso à frente aí nos slides. Então, nós já temos uma boa panorâmica do que vem a ser a conclusão parcial. E agora que nós já vimos o todo, já sabemos o principal, vamos começar, digamos, a consolidar isso que eu já expliquei, ok? Então, veja aqui, qual é a estrutura da servidão analisar. Eu vou entrar com o que eu chamo de sujeito, o sujeito do parágrafo da conclusão parcial. Vou usar um verbo e vou usar um complemento. É essa a estrutura. O que vem a ser o sujeito? O sujeito que nós chamamos de sujeito, né? O modelo chama isso de sujeito. Eu vou usar o título da parte A ou da parte B. Conclui-se parcialmente que a expansão territorial do Brasil viu, sob a perspectiva política, daí eu vou empregar um verbo. E depois eu vou fazer um complemento. Esse complemento terá duas ideias, a síntese do conhecimento e
o apontamento para a conclusão imposta. E esse verbo que eu uso, ele pode variar. Reforçou, contribuiu, motivou, enfraqueceu, o que caracterizou-se, manifestou-se. Normalmente, caso tenha servidão a estudar, esses verbos não é que tenham que ser esses verbos, ok, pessoal? Isso é apenas um modelo. Mas normalmente na servidão a estudar, como eu não estou apresentando algo novo, eu uso o verbo caracterizou-se. Então, por exemplo, o Brasil caracteriza-se por sua grande expansão territorial. Eu não apresentei nada novo, absolutamente nada novo. Mas agora eu posso, digamos, apresentar uma outra ideia. Conclui-se parcialmente que a grande expansão territorial do Brasil propicia-lhe acentuadas vantagens econômicas devido à sua grandiosidade de recursos naturais. O que perceberam? Então vejo que nesse simples raciocínio que eu fiz agora, eu já tenho uma diferença conceitual do que vem a ser um novo conhecimento, uma síntese em termos de ligação de verbos da língua portuguesa com o que seria uma conclusão parcial de estudar. Na servidão estudar, eu não apresento um novo conhecimento. Conclui-se parcialmente que a grande dimensão territorial do Brasil, o Brasil caracteriza-se por sua grande dimensão territorial, ok? Então, assim, nós já temos essa ideia da servidão do estilo redacional. Então, agora vamos apresentar um outro exemplo que nós vamos aplicar este modelo. Vejo duas questões. São as mesmas questões, porém com duas servidões diferenciadas. Analisar e estudar. Analisar as políticas externas dos governos de José Sarney e de Fernando Henrique Cardoso, concluindo sobre a influência do fenômeno da globalização nas ações externas desses governos. A mesma redação. Estudar as políticas externas, ok? Bem, então vamos ver agora a conclusão parcial da servidão analisar as políticas externas. Vamos ver, analisar o quê? As políticas externas dos governos de José Sarney e de Fernando Henrique Cardoso. Vou concluir sobre o quê? A influência do fenômeno da globalização. Então, vejo a política externa do governo de José Sarney e a política externa do governo de Fernando Henrique Cardoso. Aqui estaria, digamos, a abertura, a divisão do desenvolvimento. Aí vamos aplicar o nosso modelo. Mantenha a estrutura redacional da ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Então, conclui-se parcialmente que a política externa do governo de Fernando Henrique Cardoso, agora aqui eu vou entrar com um verbo, reforçou o sentido cooperativo da integração sul-americana, o que revela a presença do regionalismo no quadro geral das relações exteriores do Brasil, mesmo no contexto da dinamização da globalização. Então, note que essa ideia aponta para a conclusão. Aqui assim eu deveria ter colocado uma outra cor. Então, vejo que sujeito, verbo e complemento. Agora vamos a outra ideia, aplicando o mesmo modelo redacional, porém, na servidão estudar. Então, digamos, ficaria como na servidão estudar. Conclui-se parcialmente que a política externa do governo de Fernando Henrique Cardoso, aqui estaria a parte B do desenvolvimento, o título, a parte B, caracterizada, aqui assim vai entrar o verbo, caracterizada pela. Então, vejo que na servidão estudar, caracterizada pela. Eu vou pegar aquelas principais ideias que eu falei lá em cima, dar uma maquiada e vou colocar aqui na conclusão parcial.
caracterizada pela realização da primeira cúpula de presidentes sul-americanos, pela maior aproximação com a Argentina, revelou a presença do regionalismo no quadro geral, mesmo no contexto. Então, nós vamos seguir essa estrutura. E como a servidão estudar está em baixa, nós vamos reforçar a servidão analisar, ok? Agora, mais outra questão de fundo prático. O curso tem, o projeto pedagógico do curso é a integração das habilidades cognitivas, que para o concurso são 3. O concurso é requisita de 3 habilidades cognitivas: o conhecimento, o método junto com a expressão escrita. E o curso acrescenta, digamos, para facilitar a compreensão e a aplicação desses 3 parâmetros, o curso apresenta modelos redacionais. Então, vamos aplicar o modelo da redação da conclusão parcial, nessa questão. Analisar. Analisar o quê? O processo histórico da conformação territorial do Brasil. Concluindo sobre sua influência nas atuais fronteiras norte e sul do país. O processo histórico da conformação territorial do Brasil. E adiantando um pouquinho de conhecimento, que vocês já sabem, o Brasil, a colônia portuguesa na América do Sul, tem uma certa particularidade. A colônia portuguesa na América do Sul, futuro Brasil, o Brasil já nasceu com uma fronteira esboçada. Fronteira esboçada é essa dada pelo Tratado de Tordesilhas, um acordo internacional da diplomacia da época. Então, tem essa característica. O processo histórico da conformação territorial do Brasil, em termos de ação diplomática, inicia-se mesmo antes do descobrimento do Brasil, ou da colônia portuguesa na América do Sul. Mas isso é o conhecimento. Então, eu já dei uma pílula de conhecimento. As primeiras fronteiras do Brasil, que vão caracterizar o início desse seu processo histórico, definem-se como fronteiras esboçadas pelo Tratado de Tordesilhas, um grande tratado da geopolítica mundial da época, que divide o mundo entre os reinos ibéricos de Castela e Portugal. Ok, então assim ficamos com essa rápida panorâmica. Agora vamos ao principal objetivo da aula, que é identificar o estilo redacional da conclusão parcial. Então vamos ver, analisar o quê? O processo histórico da conformação territorial do Brasil. Atenção para o método, estamos na servidão analisar. A servidão analisar requer um todo. A servidão analisar requer um todo. Esse todo aqui qual é? Esse todo é o processo da conformação territorial do Brasil. Atenção que essa questão tem uma particularidade. Essa questão não impôs a abertura do desenvolvimento. Repararam isso aí? Analisar o quê? O processo histórico da formação territorial do Brasil. Analisar o processo histórico. É o todo. Ora, numa servidão analisar, o todo deve ser dividido. Obrigatoriamente, eu tenho que apresentar as divisões das partes do desenvolvimento. E, logicamente, em termos de prova, eu vou fazer somente 2. Bem, mas essa questão não impôs a abertura do desenvolvimento. Então, a abertura do desenvolvimento, nesse caso, dessa questão, cabe ao candidato. O candidato é que vai dividir o desenvolvimento. No caso, o candidato apresentou a seguinte divisão: a expansão territorial no período colonial e a expansão territorial no Império e também na República. Então, fica assim com esse conhecimento que quando uma servidão do analisar não impor a abertura do desenvolvimento, o solucionador da questão, terá que realizar a abertura do desenvolvimento. Mas uma boa notícia, entre aspas, assim. Ultimamente, aí, nos últimos anos, as provas do concurso, assim como também as provas do CPCAEM, estão impondo a abertura das partes do desenvolvimento. Senão, realmente,
o barema de correção da prova, vai ficar muito difícil de trazer um equilíbrio homogêneo para o lançamento dos graus na prova, ok? Mas fiquem com esse conhecimento. Bem, agora vamos voltar, então, à redação da servidão a analisar. Então, vejo que a parte A, a expansão territorial no período colonial, a parte B, a expansão territorial do Império na República. O que eu quero concluir? Qual é o tema do concluindo? A influência das atuais fronteiras norte e sul do país. As fronteiras norte e sul do país. Então, vejo aqui, ó, um exemplo do que seria a servidão analisar. Aqui conclui espacialmente que a expansão territorial no período colonial. Então, vejo que aqui está o título da parte A. Aqui está o título da parte A, porque eu estou fazendo uma conclusão parcial deste segmento do desenvolvimento, desta parte do desenvolvimento. Então, portanto, conclui espacialmente que a expansão territorial no período colonial, aqui vai entrar um verbo integrador de todos os conhecimentos que eu apresentei anteriormente. Beneficiou-se do projeto geopolítico da coroa lusa de estender seus domínios até o Rio da Prata, o que influiu na atual configuração territorial das fronteiras sul do Brasil, pelo estímulo à ultrapassagem do limite de Tordesilhas. Então, vejo aqui que aqui está apontando para a conclusão imposta. Se fosse a servidão estudar a mesma questão, então ficaria como? Ficaria, conclui espacialmente que, aqui coloque o título da parte, a parte A ou parte B, coloca o verbo caracterizado pela, manifestado pelo, evidenciado pelas. Use os verbos adequados, assim para eu ligar com as principais ideias, o que e aponte para a conclusão imposta, empregando um verbo. Mas vamos dar mais atenção ao modelo da servidão a analisar, ok? Pessoal, aqui é servidão estudar, ok? Modelo da servidão estudar aqui. Modelo da servidão estudar. Bem, então, agora vamos a outros exemplos de conclusões parciais baseadas em outras questões. Bem, agora vejam o que seria uma conclusão parcial dessa questão. E já vamos trazer um pouquinho de conhecimento. Em janeiro de 2020, instalou uma nova crise internacional no sistema internacional. Crise essa que foi suscitada pelo ataque norte-americano ao aeroporto de Bagdá, que resultou na morte do general iraniano Soleimani. Em cima desse acontecimento internacional, que está dentro do PLADIS, nós montamos a seguinte questão: analisar o quê? Analisar a crise internacional protagonizada pelos Estados Unidos da América e o Irã, em janeiro de 2020, nas perspectivas da teoria realista das relações internacionais e da teoria geopolítica denominada de choque das civilizações, concluindo sobre a hegemonia norte-americana na atual ordem internacional. Então, a conclusão é muito simples. A hegemonia norte-americana na atual ordem internacional requer uma presença também protagônica no Oriente Médio. Então, essa que é a ideia geral da conclusão, do que eu vou, digamos, trabalhar na conclusão final. Eu já deixo aqui que o primeiro ponto, quando eu vou começar o meu esquema, é olhar para a conclusão final. O que eu quero concluir? Eu já tenho que ter uma ideia. Mas não estamos tratando muito disso ainda. É que o curso vai fazendo várias ligações. Analisar a crise internacional. Vejo que a questão ela já impõe a divisão. Analisar o que? A crise internacional. A crise internacional protagonizada pelo Irã e pelos Estados Unidos da América é o todo da questão, é o todo da servidão analisar. E sendo esse todo, portanto, será dividido em duas partes. Quais partes eu vou analisar essa crise? Analisar segundo. Analisar nas
As perspectivas da teoria realista das relações internacionais será a parte A do meu desenvolvimento, e na teoria geopolítica do choque das civilizações. E aí eu teria a minha conclusão parcial. Não se preocupe muito ainda com o conhecimento, ok, pessoal? Porque não é finalidade da aula esse conhecimento, mas sim que vocês identifiquem o estilo redacional da conclusão parcial. Então, vamos identificar esse estilo redacional. Então, vejo aqui, o amarelo, eu vou entrar com o nome, o sujeito. Depois da redação verde, a síntese. A síntese, se for a servidão, analisar, síntese. E depois eu vou, aqui na cor azul, apontar para a conclusão imposta. Então, seria um exemplo. Aqui conclui-se parcialmente que a crise Estados Unidos da América e Irã, sob a perspectiva do realismo, evidencia que a defesa dos interesses nacionais de ambos os países constitui-se no cerne da crise. E aqui eu vou colocar o quê? O apontamento para a conclusão imposta. Qual é o grande tema dessa conclusão imposta? Qual é o grande tema dessa conclusão imposta aqui? Aqui, concluindo sobre a hegemonia norte-americana na atual ordem internacional. O grande tema dessa conclusão imposta é a hegemonia dos Estados Unidos na ordem internacional. Portanto, essa minha redação, a minha parte final da conclusão parcial, deverá ter alguma ideia voltada e relacionada para essa hegemonia, vírgula. O que estimula os Estados Unidos da América a empregarem uma política de poder na sua ação externa para coibir a proliferação nuclear e combater o terrorismo. Ações estratégicas basilares de sua posição hegemônica. Então, esse seria o sentido dessa conclusão parcial aí. E o último exemplo da aula de hoje, que foi uma questão de geografia do PEP 2021, analisar a atual concentração industrial na região sudeste no Brasil, nas expressões econômica e psicossocial, destacando os principais motivos que geram movimentos migratórios para a região, concluindo sobre os efeitos dessa concentração no setor de comunicações do Brasil. Então, vejo que eu vou analisar o todo. Qual é o todo dessa questão aqui? O todo dessa questão é a concentração industrial na região sudeste. Esse todo será dividido em duas partes. Eu vou olhar para a concentração industrial na região sudeste com as lentes, com os óculos dos fatores da expressão econômica e também dos fatores da expressão psicossocial. Qual é o tema do concluindo? O setor de comunicações do Brasil. Nós temos um destacando também. Qual é o tema do destacando? Movimentos migratórios. Então, vejamos como que ficaria as conclusões parciais. E aqui eu deixo já, digamos, um parêntese. Atenção, eu já deixo um parêntese. Por quê? Existem anos que o CPCAEM considera que as ideias do destacando devem estar presentes nas conclusões parciais. E existem outros anos que o CPCAEM considera que as ideias do destaque não devem estar presentes na conclusão parcial. Então, portanto, como nós somos um curso preparatório, que deve orientar os candidatos para qualquer situação, o curso apresenta dois modelos que vai ficar, digamos, a gosto do que seja definido entre aspas, digamos, ok? Então, digamos que aqui assim nós apresentamos um modelo redacional para a expressão econômica quando, digamos, sem destaque. Apesar de ter trabalhado com ideias do destaque lá no desenvolvimento, eu não vou considerar esse destaque na conclusão parcial. Então, ficaria como? Conclui-se parcialmente que a concentração industrial do país no Sudeste, ok? Bem,
E vejo que nós estamos diante de um modelo. Vejo que nessa questão, eu não botei aqui segundo a expressão econômica. Por quê? Porque, logo a seguir, eu já tenho uma ideia que vai falar da estrutura econômica. Daí o modelo. O modelo não é super cartesiano, super rígido, não. Nós vamos adaptá-lo. A razão pela qual também eu estou apresentando isso aqui nesse exemplo. Vejo que eu não segui o título do modelo, porque não ficaria ajustado em termos da língua portuguesa a falar. Conclui-se parcialmente que a concentração industrial do país do Sudeste, segundo a perspectiva econômica, favorece-se da boa estrutura econômica existente. Ficaria uma coisa muito assim evidente. Então, deixamos de lado essa expressão segundo a expressão econômica. Mas a redação está segundo os mesmos segmentos. A introdução conclui-se parcialmente que a concentração industrial do país do Sudeste. Depois do verbo, favorece-se. Veja que esse verbo está no presente. Por que está no tempo presente? Porque eu estou analisando a atual concentração. Atual é tempo presente também, porque eu estou em prova de geografia, eu não estou em prova de história. Normalmente, nas provas de história, eu vou usar, eu me recorro mais aos verbos do tempo pretérito. Como aqui eu estou numa prova de geografia, analisar o que é atual. Atual é presente. Então, portanto, conclui-se parcialmente que a concentração favorece-se da boa estrutura econômica existente, a qual leva ao crescimento econômico da região. Depois, vírgula, aqui vai entrar aquela ideia do apontamento para a conclusão imposta. Qual é o tema da conclusão imposta? Setor de comunicações. Então, vírgula, cujo fortalecimento, o fortalecimento dessa região, depende de investimentos do setor de comunicações da região. Eu vou fazer uma rápida pergunta aqui para a turma. Aqui, ó. Conclui-se parcialmente que a concentração industrial do país, no Sudeste, favorece-se da boa estrutura econômica aí existente. Favorece-se da boa estrutura econômica lá existente. O que eu teria falado no desenvolvimento na parte A? O que eu teria considerado aqui nos meus parágrafos ao longo da parte A? O que eu teria falado aqui? O que eu teria falado? Conclui-se parcialmente que a concentração industrial na região Sudeste favorece da boa estrutura econômica. O que eu teria falado ao longo do desenvolvimento? O que eu teria falado? O que eu teria falado lá? Eu teria desenvolvido na parte A algumas ideias relacionadas a essa boa estrutura econômica. Também as comunicações também. A boa estrutura econômica da indústria. Uma indústria requer o quê? Usinas hidrelétricas, usina nuclear, estradas, portos, ferrovias, também comunicações, mão de obra especializada. Eu teria falado de tudo isso lá no desenvolvimento para concluir sobre a boa estrutura econômica da região Sudeste. Então, vejam a lógica desse conhecimento presente na conclusão parcial. Bem, se fosse apresentar uma ideia de destaque, digamos que o destaque vai estar na conclusão parcial. Eu também iria botar aqui na cor roxa. Conclui-se parcialmente que a concentração industrial do país do Sudeste favorece-se da boa estrutura econômica existente, o qual leva ao crescimento econômico da região. Vejo que o destaque, eu vou falar de movimentos migracionais, o qual contribui para atrair migrações para suas cidades interioranas, favorecidas pelo fenômeno da involução metropolitana. Não vamos entrar no conhecimento aí. Depois, aquele apontamento para a direção, para a conclusão imposta. Então, vejo que, caso as ideias do destaque devam estar presentes na conclusão parcial, basta que eu as encaixe aí na conclusão parcial. E vejo aqui agora o último exemplo. Se fosse a expressão psicossocial, conclui-se parcialmente que não. Na parte B, se fosse não.
Na parte B, expressão psicossocial. Conclui-se parcialmente que a atual concentração industrial do país, no Sudeste, sob a perspectiva psicossocial, demonstra, veja aqui outro verbo do presente, demonstra a íntima relação existente entre crescimento industrial e melhoria de padrões e condições de vida, relação que impulsiona o progresso da região, constituindo o Sudeste na área que recebe os maiores investimentos do setor de comunicações. Então, veja que o verde está aquela grande deduzida. O que foi deduzido aqui? O que eu teria escrito aqui na parte psicossocial? Demonstra a íntima relação existente entre o crescimento industrial e melhoria de padrões e condições de vida. Eu teria escrito que, por causa desse desenvolvimento industrial do Sudeste, a região apresenta melhores índices econômicos, o que favorece aquelas características psicossociais de boa qualidade de vida, saúde, educação, saneamento básico, e teria feito a minha conclusão parcial com essas ideias. E caso tivesse que incluir as ideias do destaque na conclusão parcial, eu teria também feito da mesma forma. Iria encaixar as ideias do destaque, uma ideia para o destaque, na conclusão parcial. E assim ficamos com o final da aula de hoje, que eu acho que nós já estamos com uma excelente noção da conclusão parcial. O Figueiredo está com uma pergunta: como saber se vão cobrar ou não? Isso é uma boa pergunta. Nós vamos vendo ao longo dos baremas das avaliações do CPCAEM, e vocês terão também chats, aulas com os instrutores lá da divisão da ICM. Daí vocês lancem essa pergunta aí, ok? Porque vocês lancem essa pergunta aí. Mas o mais importante qual é? É que vocês estão preparados para qualquer forma, ok? Mas é importante que vocês perguntem lá para o CPCAEM, deixem chegar um pouquinho mais, a primeira avaliação formativa, porque o CPCAEM, ele lança o barema, daí nós vamos sentir qual é, digamos, a orientação deste ano. Ok, Figueiredo? Mas o mais importante qual é? É que vocês já estão preparados para qualquer situação. É isso aí que é o mais importante. Mas é muito importante a pergunta também. Ok, Figueiredo? Alguma dúvida da turma? Por favor, as dúvidas são muito importantes e a turma já está num padrão muito bom em termos de método. Já na próxima semana, nós já vamos entrar com a matéria de a geopolítica, política e estratégia, e já vamos apresentando mais ideias agora aí de síntese de parciais, de conclusão parcial, ok? Então, portanto, um bom final de semana para todos.